Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 ao 41. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais esse texto, esse trecho que o Senhor nos dá nesta tarde. Pedimos tua graça, iluminação. Ó Deus, cumpre o propósito pelo qual o Senhor nos envia esse texto, que possamos ouvir por tua graça a voz de Cristo, ser instruídos. Também pelo teu Espírito, aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Irmãos, desde o capítulo 13, nós estamos acompanhando os eventos relacionados à primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. E também nós acompanhamos os desdobramentos desta viagem missionária, que também teve como desdobramento um deles, além da conversão de muitos gentios e igrejas plantadas, nós vimos que houve um desdobramento de uma controvérsia judaizante. E desde o início do capítulo 15, nós observamos então que um concílio foi convocado para tratar dessa controvérsia. Então, houve uma demanda surgida, Paulo pregou o evangelho da graça, judeus, crentes oriundos do judaísmo, da seita dos fariseus, pregaram outro evangelho nestas igrejas que Paulo plantou, e isso causou uma dificuldade que, como observamos, foi tratada no concílio de Jerusalém. Essa dificuldade resolvida, ela de fato foi um passo muito importante, um impedimento que foi retirado, nós já observamos isso no sermão anterior. Então, de fato, foi um momento muito importante da igreja. Então, nesse momento, nessa altura do capítulo 15, nós já temos a pregação bem-sucedida da equipe de Barnabé e Paulo, Deus abriu a porta aos gentios, muitas conversões. Nós também temos um problema interno da igreja resolvido, que é a controvérsia judaizante. Diante disso, então, nós podemos esperar um momento bom da igreja, um momento, então, agora adequado para o avanço da obra, mas veremos também que há uma dificuldade que surge entre Paulo e Barnabé. Nós, então, chegamos a uma sessão em que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele propõe a Barnabé uma segunda viagem. Nós, então, veremos nessa sessão que iremos tratar o contexto dessa segunda viagem missionária. E a ideia de Paulo, irmãos, ela de fato não é ir para Campos Novos. A ideia de Paulo nessa viagem, a princípio, claro que o Senhor o guia, a ideia de Paulo é revisitar os campos que foram plantados na primeira viagem, confirmando assim as igrejas e também possivelmente levando o documento do concílio de Jerusalém. Então, a doutrina, estando bem estabelecida, reforçada pelo concílio, a bênção de Deus é evidente sobre o trabalho da primeira viagem, Paulo então propõe, de fato, essa segunda viagem missionária. Nós podemos dividir esse texto em três partes, eu irei dividir em três partes. Em primeiro lugar, no verso 36, nós temos aí a preocupação de Paulo com as igrejas. Em segundo lugar, nós veremos do verso 37 a 39, a primeira parte do verso 39, o zelo de Paulo para com a equipe missionária. E em terceiro lugar, nós veremos que duas equipes serão formadas
pela providência de Deus, apesar de que veremos que surgiram devido a uma demanda, uma dificuldade de opiniões entre Paulo e Barnabé. Irmãos, eu irei abordar esse texto sob o seguinte tema: oficiais fiéis são dados para o bem da igreja. Oficiais fiéis são dados para o bem da igreja. Em primeiro lugar, então, veremos no verso 36 a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas. Então, veja aí no verso 36 que a palavra de Deus nos diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Meus irmãos, então, Paulo é movido, o apóstolo Paulo, e nós vimos na primeira viagem a liderança de Barnabé. Agora, a segunda viagem, o contexto dela, como estamos observando, há uma iniciativa de Paulo, uma liderança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, ele propõe essa segunda viagem movido de preocupação pelo estado das novas igrejas, e isso faz parte, nós sabemos, da sua vocação apostólica. Descrevendo as suas credenciais apostólicas, os seus sofrimentos, Paulo ele diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 27 em diante, na verdade, há uma lista extensa de sofrimentos ali nesse capítulo 11 de 2 Coríntios. Mas eu quero enfatizar para os irmãos o que ele diz no verso 28. Mas vamos ver a partir do verso 27. Ele diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí veja o que Paulo diz no verso 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, é característica da vocação apostólica, que é um ofício extraordinário da igreja, no Novo Testamento. Os apóstolos, eles receberam uma vocação para o bem das igrejas, para plantar igrejas, e havia então uma função extraordinária. Também foram instrumentos de revelação da Escritura. Paulo, ele escreve as suas famosas cartas, palavra de Deus inspirada, as cartas de Paulo. Então, nós vemos que havia uma preocupação ampla, não apenas a preocupação de um pastor local. Paulo, ele tinha preocupação com as igrejas, isso ele diz diariamente, uma preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo, ele não possui uma vocação apenas local. Ele não iria ficar apenas, embora estava servindo a Antioquia da Síria, ele não iria ficar apenas ali. É característica também da sua vocação apostólica, então Deus deu essa vocação à igreja, Paulo, apóstolo, a vocação de Paulo, e é característica dessa vocação apostólica o desejo de lançar o fundamento em locais não alcançados. Isso é característico, então, dos apóstolos, e aqui nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Em Romanos 15, verso 18 em diante, Paulo ele fala sobre o seu ministério e ele diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E aí veja a amplitude do ministério de Paulo. Ele diz: de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então veja que era amplo as áreas de ação do apóstolo Paulo. E veja o que ele diz no verso 20: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, os apóstolos lançam fundamento da igreja, e Paulo tinha na sua vocação essa característica. Ele descreve isso como apóstolo, o desejo de pregar onde Cristo ainda não havia sido pregado. E ele até cita aí, no verso 21, ele diz: antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele,
e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Desse modo, irmãos, mesmo ocupado em Antioquia da Síria, atendendo necessidades em Antioquia da Síria, não sabemos quanto tempo Paulo permaneceu ali depois dos eventos do Concílio de Jerusalém. O seu coração estava com os irmãos das igrejas que foram plantadas por ele. Em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, em Perge, na primeira viagem missionária. Então, Paulo está preocupado com o estado desses irmãos, e isso faz parte da sua vocação apostólica, que também é pastoral, é claro, mas como estamos argumentando, ele é apóstolo para o bem das igrejas, há uma amplitude maior do que um pastor local. Ele é dado, então, como oficial extraordinário para o bem da igreja. Então, o ponto do nosso argumento aqui, né, na nossa exposição, é que essa preocupação de Paulo com o bem das igrejas, isso flui dessa vocação. Deus deu oficiais à sua igreja, e no período da igreja primitiva, os apóstolos, então, foram dados para o serviço da igreja, para o bem da igreja, como hoje, de modo ordinário, os pastores são dados para o bem da igreja local. É claro que uma igreja pode existir sem ter um pastor à sua frente, isso nós sabemos, mas Deus levanta homens, chama homens para o ministério pastoral, para o bem da igreja. Deus levanta oficiais para o bem da igreja de Cristo, para o bem dos interesses da igreja de Cristo, para que se preocupem com o bem da igreja, o seu estado espiritual, para que sejam pregadores e alimentem a igreja por meio da pregação. E no caso dos apóstolos, volto a dizer, era mais amplo o seu campo de trabalho. Afinal, irmãos, aqueles irmãos que foram alvo do trabalho de Paulo em sua primeira viagem missionária são ainda novos na fé, havia grande necessidade espiritual nesses campos, e veja que Paulo ele é cuidadoso e zeloso com o estado espiritual, e o seu pastoreio apostólico tem essa amplitude, e nós percebemos no texto que o Espírito Santo o guia nessa direção, de voltar para ver as igrejas. E através disso nós veremos, se Deus permitir no futuro, que pela providência de Deus, ele irá pregar em outras regiões. Ele irá ter alcance maior na segunda viagem missionária, ele irá sim voltar em direção àquela região da Síria, da Cilícia, da Ásia Menor, mas ele irá dar entrada na Europa, naquela região da Macedônia, como nós sabemos, daquela visão do homem lá da Macedônia, que o chama, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, guiado pelo Senhor, ele irá pregar e plantar igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, e isso lembra uma provisão de Deus, mesmo como veremos mais na frente, usando uma desavença. Entre Paulo e Barnabé, veremos que serão formadas duas equipes. Então, Deus providenciou a equipe do apóstolo Paulo nesta direção, e veremos que Barnabé e João Marcos irão para Chipre, que também é uma provisão de Deus para os crentes, a igreja daquela região de Chipre. E tudo isso é providência do Senhor, até mesmo usando as fraquezas e a discussão desses dois homens, servos de Deus. O fato é que, através de tudo isso, Deus providenciou para a igreja dessas regiões oficiais, homens que pudessem cuidar dos seus interesses, homens que pudessem se dedicar à obra do ministério entre aqueles irmãos. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos o zelo de Paulo para com a equipe missionária. Está do verso 37 ao verso 39, a primeira parte do verso 39. A palavra de Deus diz, então, Paulo propõe a viagem, a segunda viagem, e no verso 37 nós temos a resposta de Barnabé, que é de aceitar o convite de Paulo, mas logo Barnabé faz uma proposta que Paulo não pode aceitar. Ele diz aí, veja no verso 37. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho,
E aí veja, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então há, de fato, também Barnabé, ele até, apesar de não ser um apóstolo oficial, como já falamos, mas ele é o líder da equipe na primeira viagem missionária, ele é até tratado como apóstolo de maneira ampla, ele é aquele que foi buscar Paulo na cidade de Tarso, ele é uma espécie de mentor de Paulo, ele exerce uma liderança muito grande na primeira viagem missionária, mas como estamos vendo aqui, Paulo propõe, ele aceita, é claro que ele continua tendo liderança, mas o fato é que, então, esses dois líderes, eles têm um desacordo, que não é pequeno, e nós vamos tratar disso também aqui, neste ponto. Mas há um acordo que é necessário partir, é necessário, então, empreender essa viagem, revisitar as igrejas. E a proposta de levar João Marcos, ela, de fato, ela não agrada nem um pouco o apóstolo Paulo. Talvez João Marcos queria uma segunda oportunidade. Lucas não detalha os eventos relativos a essa questão que houve entre Paulo e Barnabé. Não sabemos o certo também por que João Marcos abandonou a equipe lá atrás, possivelmente perigos na estrada, dificuldades de salteadores, de um caminho difícil, né, entre montanhas, coisas desse tipo, mas não sabemos exatamente, mas revelou inconstância em ter abandonado a equipe. E independente do motivo lá atrás que fez João Marcos abandonar a equipe, colocou em perigo o empreendimento, a viagem. Foi algo altamente desagradável, marcante. O apóstolo Paulo, então, ele entende que é perigoso ter João Marcos na equipe nesse momento. E, como estou argumentando, é possível talvez que João Marcos era primo de Barnabé, é possível que ele tivesse interesse de ter uma nova oportunidade de compor a equipe, com apoio de Barnabé, mas o fato é que para o apóstolo Paulo isso não era razoável. E a reação de Paulo é de uma oposição completa à ideia. Tudo indica, irmãos, não é algo pessoal do apóstolo Paulo contra João Marcos ou contra Barnabé. São grandes amigos, trabalharam juntos. Deus os abençoou grandemente. Puderam combater o bom combate do Senhor ombro a ombro, lado a lado, mas Paulo ele tem um zelo pela obra missionária, pela obra que o Senhor lhe confiou. E então Paulo ele não esqueceu do que aconteceu e tudo indica, claro, apesar de perdoar João Marcos, ele entende que não é bom levá-lo na equipe. Lucas já disse, não dá muitos detalhes. Barnabé talvez concordasse, e pelo que vemos aí sim, né, entendia que João Marcos merecia uma nova chance. E para Paulo, nesse momento, especialmente aqui, Marcos não é útil para o ministério. E é uma decisão inaceitável levá-lo novamente. E esses dois homens, irmãos, eles são muito, muito firmes aqui naquilo que eles acreditam nesse instante. Então, Paulo entende que não é útil nesse momento, não deve acompanhar a equipe. E Barnabé, então, está firme na ideia de que, sim, vamos dar uma nova oportunidade. Foi uma coisa do passado, aconteceu, mas merece uma nova chance, vamos levá-lo. E o temperamento desses dois homens, tudo indica, eram completamente diferentes. Barnabé é descrito como um consolador, alguém de fato que tem um temperamento assim, e Paulo é um temperamento certamente diferente, mais forte, e talvez isso pesou aqui nesse momento. Certamente ambos têm motivos, e é difícil para nós hoje, né, tentarmos resolver em nossa mente essa demanda. Lá na frente, Paulo irá ter outra visão de João Marcos, isso vai mudar. Né? João Marcos, então, Paulo diz em Colossenses 4,10 que a igreja acolhesse João Marcos. Também em 2 Timóteo, Paulo ele reconhece a utilidade de João Marcos para o ministério. Lá em 2 Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para
o ministério. Então, volto a dizer, tudo indica aqui, irmãos, não é um motivo pessoal que levou Paulo a não desejar a presença de Marcos na equipe. É porque há uma consequência da instabilidade de João Marcos. Ele desertou da equipe, ele se ausentou, ele se afastou, por motivos não justificáveis, que não sabemos exatamente. Então, eu creio que não é nada particular, mas Paulo é zeloso pela obra. Paulo, ele de fato é extremamente zeloso pelo trabalho e ele então não poderia tolerar um novo erro, um novo problema oriundo da presença de João Marcos com eles. Podemos talvez entender Paulo, podemos também entender Barnabé, podemos entender os dois lados. De fato, Barnabé, de certo modo, ele acerta com relação ao futuro, porque depois o próprio Paulo diz que Marcos ele é útil para o ministério. E esse João Marcos, irmãos, ele é aquele que escreveu o evangelho, o nosso evangelho de Marcos, então é evidente que ele foi um instrumento de Deus muito importante para a igreja primitiva. O pregador R.C. Sproul, no seu comentário, e aqui estou citando Sproul, para enfatizar, para deixar claro aos irmãos o tamanho dessa contenda que houve, para que os irmãos não achem também, apesar de que eu entendo que não era nada pessoal, mas houve uma grave discordância. E Sproul diz que a discórdia entre esses dois amados irmãos não foi um leve desentendimento. Ele diz, da palavra grega paraxismos, traduzida como sério, houve um sério desentendimento, o texto diz aí, houve um sério desentendimento. Então, essa palavra paraxismos significa uma explosão violenta. Então, imagine Paulo e Barnabé, ambos ali furiosos. Então, o Espírito Santo, usando Lucas para registrar esse problema, ele usou uma palavra que transmite a ideia de uma fúria. Então, algo que, de fato, esses homens, não foi uma pequena desavença, uma pequena contenda, foi algo realmente que vemos aí, né, no texto, que causou uma divisão das equipes, uma separação. E tudo isso, irmãos, apesar sim disso revelar que são pecadores, que possuem fraquezas, esses homens, esses santos de Deus, são santos pecadores, mas também nós vemos o zelo desses irmãos, ambos com as suas opiniões, ambos pensando no bem da igreja, ambos pensando então no sucesso desse empreendimento, mas esbarraram em suas próprias limitações. Então, talvez um conflito onde pesou, não foi questão doutrinária, nós sabemos. Graças a Deus não foi nada doutrinário. Então, talvez a personalidade, alguma coisa assim particular de cada um desses irmãos, e também a situação em si, o zelo que levou então a essa contenda, a ira ali provocada pela discordância, o fato é que causou uma separação. Irmãos, nosso Deus soberano administra essa situação na sua soberania, nos seus planos. Isso é muito interessante para meditarmos e também, claro, enfatizarmos a título de aplicação, porque o Senhor está lidando com homens pecadores que compõem a sua igreja. Mesmo os apóstolos, mesmo os santos, e veja como é ridículo toda essa ideia de, até mesmo vemos aí no romanismo, de ter idolatria por santos, e os santos, como nós também somos, pela graça de Deus, são pecadores. E quando olhamos mesmo Paulo, grande imitador de Cristo, nós vemos que ele entrou em desavença com Barnabé e é homem como nós, sujeito a paixões, os mesmos sentimentos. E isso está no controle de Deus, na soberania de Deus. E tudo isso, irmãos, mesmo as fraquezas humanas, mesmo a igreja visível, a igreja em geral, e a igreja invisível especialmente, ser composta de homens pecadores, tudo isso está dentro do plano de Deus, do seu decreto, que seria assim, e nada disso impedirá o progresso da obra. Nada disso impedirá.
Também falando dessa desavença, Kistemaker, ele diz que no grego a expressão traduzida por desacordo acentuado vem de uma palavra que significa provocar a ira. Então, nada disso, mesmo o pecado destes santos homens de Deus, nada disso impediu o avanço da obra. Pelo contrário, veremos aí que Deus usou isso para duas equipes serem formadas. Não justifica o pecado, não é isso? Devemos lamentar a falta de unidade, as nossas fraquezas, mas também devemos reconhecer que a providência de Deus é maior do que as nossas limitações e fraquezas, e a sua obra ela vai continuar, como vemos aqui que ela continuou. Irmãos, em terceiro lugar, nós vemos então que duas equipes são formadas, no verso 39, parte B, até o versículo 41. Veja aí que o texto diz: então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Graças a Deus, o motivo não foi doutrinário, como observamos. Também percebemos que não é nada pessoal, embora tiveram opiniões diferentes. E isso, como disse, podemos também entender pelas citações futuras de Paulo sobre a pessoa de Barnabé e sobre a pessoa de Marcos. Ou seja, não houve uma quebra de unidade espiritual entre esses irmãos. Eles formam duas equipes da mesma igreja, Antioquia da Síria. Então a igreja, a base missionária Antioquia da Síria, envia as duas equipes. Eles fazem parte, então, da mesma unidade, da mesma igreja. Mas houve, então, dois novos grupos formados. Antes haviam feito o trabalho junto e agora ambos, cada grupo, na verdade, cada grupo vai fazer o trabalho de modo separado. O texto diz que Barnabé e Marcos vão para Chipre. Lembre que Barnabé, ele é original, ele nasceu, é natural dessa ilha de Chipre. E Paulo, então, com Silas, ele vai em direção à Síria e à Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ou seja, Paulo segue o seu plano original, embora também ele pregou em Chipre. Como Barnabé era daquela região, na providência de Deus, ele foi para aquelas bandas e Paulo seguiu ali, subindo a Síria, a Cilícia e entrando pela Ásia Menor. Na providência de Deus, meus irmãos, essa separação, então, foi útil para o ministério. Como disse, para a glória de Deus, apesar da fraqueza humana, mais igrejas foram atendidas, mais irmãos foram atendidos. Isso tem a ver com o nosso tema também, que Deus, ele provê a igreja de oficiais, para o bem da igreja. Então, apesar de não justificar o pecado de Paulo e Barnabé, Deus, na sua soberania, atendeu essas demandas das igrejas nessas duas regiões. Também veremos, e não aqui no texto, mas veremos mais na frente, que também o Senhor vai encaminhar Paulo para outras regiões da Europa, Macedônia, e Paulo irá compor a sua equipe de Silas, muito capaz, cidadão romano, pregador também, descrito, como já vimos, como profeta e escritor, hábil na escrita. E mais na frente também Timóteo será também parte da equipe de Paulo. Tudo indica, diferente da primeira viagem, onde Paulo, ele, junto com Barnabé, é chamado ambos de apóstolo, ambos têm uma liderança, embora há um protagonismo de Barnabé, tudo indica que Silas e Timóteo debaixo da liderança do apóstolo Paulo. Então nós vemos, irmãos, a graça de Deus, somos poucos os trabalhadores, Deus na sua providência pode, se é da sua vontade, usar a dispersão da igreja, de líderes, Deus pode usar isso, nós vemos aqui no texto, para o avanço do Evangelho. Então nós vemos aqui um caso que, pela misericórdia de Deus, uma separação acabou contribuindo com o avanço do Evangelho. Ou seja, nem sempre há unidade. É claro que tem casos, se o problema é doutrinário, aí sim, muitas vezes
deve haver uma separação em prol da verdade, mas é triste ver que às vezes podem haver separações que não sejam por questões de doutrina, mas ao mesmo tempo Deus está soberano sobre estas coisas. Isso não é regra, é claro, mas mais na frente irei citar na aplicação que alguns reformadores, eles dizem assim, que Deus não ocultou o pecado dos santos, está aqui na Bíblia, que os santos eram santos pecadores, que tinham fraquezas, tropeçaram, e isso não justifica os nossos pecados, mas é um conforto, e nós sabemos que a igreja, ela não é a igreja visível, a igreja em geral, mas a sua expressão visível especialmente, ela não é perfeita e nós cremos na igreja apesar disso, pela fé, mesmo vendo os defeitos da igreja, nós sabemos que Deus é soberano e isso tudo está aqui para o nosso conforto, para a nossa certeza, né, de que devemos crer em Deus e que Ele é soberano sobre tudo isso. Então nós aprendemos das Escrituras que as fraquezas humanas, embora deploráveis em si mesmas, podem, pela providência de Deus, Deus pode, como sabemos, fazer todas as coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus, podem contribuir, se é da vontade de Deus, né, claro, com a bênção de Deus, para o avanço do seu reino, porque Deus é maior do que esses problemas, né? Finalmente, Paulo não quis confiar em João Marcos, mas pela graça de Deus vemos que a fraqueza de João Marcos foi temporária, depois perdoada, e Paulo então depois irá ter João Marcos até como alguém que lhe atende necessidades. Irmãos, diante disso ainda há algumas aplicações para nós. Então nós vemos que os melhores homens são apenas homens. E nós não devemos, irmãos, esquecer disso. O próprio Paulo, ele, ao pregar, os irmãos lembram, ele falou isso, né, para aqueles idólatras lá que queriam sacrificar a Paulo e Barnabé, e ele disse, nós somos homens iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Então, mesmo que Paulo seja o grande imitador de Cristo, como ele era, apenas Cristo é perfeito. E isso nos mostra, irmãos, que a igreja é uma comunidade de pecadores salvos pela graça. Como o reverendo Anglada nota em seu comentário, nossas diferenças de temperamento, compreensão, ênfases e posições podem ocasionar desavenças e separações entre sinceros, fiéis e operosos irmãos em Cristo. Então, veja que como nós devemos ter cuidado com essas coisas, né? Como, por conta das nossas fraquezas, há uma tendência, então, à separação. É claro que, volto a dizer, tem situações que, se há heresias, como foi o caso dos judaizantes, se há erros doutrinários, se há pessoas que se levantam com falsos ensinos na igreja e que se levantam contra a liderança da igreja com rebeldia, sem motivo, pregando outro evangelho, sim, nós não devemos compactuar com isso e algumas vezes, de modo, sempre será deplorável, mas a separação será necessária, mas também devemos ter cuidado, porque podem haver separações tão somente por questões, como o reverendo Anglada diz aqui, temperamento, compreensão, ênfases e irmãos sinceros e fiéis, né? Isso é algo que devemos lamentar. É claro que Deus é maior do que essas coisas, como vemos aqui no texto. Deus pode usar essas coisas, como usou aqui, para o bem dos seus eleitos, mas nós devemos deplorar o nosso pecado, né? E tudo que causa divisão na igreja. Não é justificar a soberania de Deus, né? Ou que Deus use isso, não é para justificar o nosso pecado, mas, ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que essas coisas fazem parte, a igreja ela é composta também de pecadores, a igreja ela será assim aqui nesse mundo, não devemos ter outra expectativa. Então, nós devemos desejar sim a união, mas isso nem sempre é possível e algumas vezes devido à nossa própria fraqueza, ao nosso próprio pecado.
Algumas vezes, como disse, a separação será necessária pelo bem da verdade. Mas nós precisamos discernir o que é que está causando essa separação, certo? Ainda aplicando e para concluir aqui a nossa exposição, eu quero trazer algumas citações de irmãos do período da Reforma que trataram dessa seção, desse texto, que servem de aplicação para nós. Martinho Lutero diz que a existência da igreja é uma questão de fé e não de razão. Ele está comentando esse momento aqui da igreja primitiva, e ele diz isso. A existência da igreja é um artigo de fé, pois ela é percebida pela fé e não pelos olhos. Por isso, Deus oculta a igreja de maneiras estranhas. Aí veja como é que Lutero diz que Deus oculta a igreja, e nós temos que olhar pela fé para crer na igreja. Como é que Deus oculta? Aí Lutero diz, sob pecados, desentendimentos, erros, fraqueza, pedras de tropeço, morte de santos, uma grande multidão de ímpios e entre outros. Então, quando você olha para a igreja visível, se você olhar com o olhar humano, de incredulidade, você não vai ver a igreja, você não vai crer na igreja, que é o artigo do credo, né, do credo apostólico, creio na igreja. E Lutero diz que o próprio Deus oculta a igreja nesses defeitos. Você não vê que os ímpios, né, eles dizem assim, isso aí é a igreja, e vê que tem problemas na igreja, pecados, desentendimentos. E esse é o desafio a nós, irmãos, claro, sem justificar o pecado, ou sem que devemos sim deplorar o pecado, mas ele estará presente, infelizmente, e nós cremos na igreja apesar destas situações. E outro homem do período da Reforma, chamado Justo Jonas, ele diz o seguinte, falando do consolo que eu disse, Deus quis que ficasse registrado que os santos são pecadores, tropeçaram, tiveram fraquezas, e esse autor, Justo Jonas, ele diz, a fraqueza dos santos é o consolo do Espírito Santo. O Espírito de Deus coloca esses exemplos da imbecilidade dos santos diante de nós, para que sejamos consolados pelos mesmos, não para defender os nossos defeitos. Desse modo, aqueles que apontaram para essas pessoas como santas, como se não fossem seres humanos e sim anjos, são tolas. Então, toda essa ideia de venerar os santos, né, que você vê em tradições que veneram os santos, veja que este homem do período da Reforma, ele diz, o próprio Deus deixou claro para nós na Bíblia, está aí, para que nós não tratemos esses homens como se fossem anjos e venerar esses santos. São santos de Deus, pecadores, e que Deus os usou pela graça, assim como usa homens hoje e mulheres também pela sua graça e misericórdia. Então, meus irmãos, nós devemos entender que nós não precisamos desmitologizar a Bíblia. Né? Nós não precisamos disso. Os grandes heróis da fé, que muitos gostam de usar esse nome, heróis, heroínas da fé, são pecadores, homens pecadores, mulheres pecadores. E não há tentativa de Deus de encobrir as falhas, os pontos fracos, os erros dos santos. E também, claro, não deve ser também nossa tentativa, ou não é artigo de fé nosso, que não há defeitos ou problemas ou faltas na igreja, mas nós cremos na igreja e nós cremos também que Deus provê a igreja de homens oficiais, de líderes, levantados para o bem da igreja, apesar dos seus defeitos, apesar de serem homens sujeitos a paixões, apesar de ser um dificílimo encargo que é dado a homens pecadores falar a outros pecadores, é um dificílimo encargo, mas Deus dá essa vocação e esses que são vocacionados devem assumir o seu posto e cumprir a sua vocação, e nós devemos ter esse discernimento, entender essas coisas, ser gratos a Deus pela provisão que Ele faz à igreja e não desprezar, então, essa provisão de Deus por conta das faltas, dos pecados dos homens, não justificando, claro, pecados precisam ser
precisamos nos arrepender, precisamos de santificação, mas Deus é soberano e Ele dota a igreja de oficiais fiéis para o seu bem. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça a sua igreja, que possamos reconhecer isso, que possamos orar para que Deus continue levantando homens para o serviço da sua igreja, santos de Deus, santos pecadores. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Nesse momento, irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos fazer a oração final. Senhor, nós te adoramos na tua presença, diante do Senhor, em adoração pública, diante da tua palavra, da instrução, ó Deus, que o Senhor nos envia por meio da tua palavra. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai. Também concede-nos, ó Deus, por tua graça, ter oficiais na tua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, homens, ó Deus, levantados pelo Senhor para o serviço da tua igreja, para o conforto do teu povo, o fortalecimento da igreja, e também, ó Deus, para o avanço do teu reino nesse mundo. E dá discernimento, ó Deus, tanto aos teus ministros vocacionados para o teu serviço, sobre os seus deveres, também para que tenham humildade sobre os seus defeitos e limitações. E também, ó Deus, dá discernimento à igreja sobre a natureza do trabalho destes homens que o Senhor levanta, destes oficiais que o Senhor decidiu abençoar e usar para a tua igreja, que também possamos ter uma visão bíblica equilibrada sobre quem são estes homens que o Senhor usa para a tua glória e para o bem do teu povo. Nos abençoa, ó Deus, abençoa toda esta semana, nos dá a tua graça, nos dá a tua bênção sobre todos os dias da semana, os nossos trabalhos. Ó Deus, abençoa aqueles que pela tua graça terão a oportunidade de estar aqui na sexta-feira e no sábado para a conferência. E abençoa, ó Deus, a vinda do teu servo, reverendo Graeme Craig. Pedimos, guarda ele, protege, traz com a tua bênção. Prepara-o, ó Deus, para ser instrumento para esta igreja. Prepara o nosso coração também para ouvir a instrução do Senhor, que nos será trazida na conferência, no culto. E, ó Deus, abençoa, fortalece esta congregação tua aqui e que possamos avançar, que o teu reino seja engrandecido, que ele venha avançar aqui na cidade de Braga. Dá-nos uma boa semana, nos leve em paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.